Boa tarde a todos e todas. Estamos na nossa última aula do curso de extensão, As Vidas da Hashtag. Então, vamos fazer uma introdução ao professor Jimmy. Temos como a presença do professor Jimmy Medeiros hoje, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, com uma aula sobre introdução ao uso do R. Muitas pessoas estiveram pedindo um tipo de introdução desse tipo, uma introdução ao R, então eu acho que vai ser muito bem-vinda. Eu vou começar a apresentar o professor Jimmy, que é doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e graduado em Ciências Sociais pela UF. Atualmente é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e professor na graduação em Ciências Sociais da FGV-CPDOC, do mestrado profissional em Bens Culturais e do mestrado acadêmico e doutorado também no CPDOC. Foi professor do MBA em Bens Culturais, Cultura, Economia e Gestão da FGV. Tem experiência na área de Sociologia, Avaliação de Políticas Públicas e uso da metodologia quantitativa em Ciências Sociais. Então, é um privilégio ter o Jimmy hoje aqui conosco, para esclarecer nossas dúvidas e testar um pouquinho o R, o que podemos fazer. Vamos dar uma testadinha assim, sem muito medo, eu sei que dá, mas enfim, vamos tentar, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer questão, podem ir colocando no chat. E aqui, então, o professor Jimmy vai falar do Drive também, né? Maravilha. Passo, então, a palavra. Alejandra, super obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo o espaço com vocês. É sempre muito bom assim, encontrar novos colegas interessados em desbravar, né, o uso do R, usar o R para suas pesquisas, suas análises, enfim. Né? E a ideia aqui é a gente ter um primeiro contato com esse tipo de linguagem, e eu vou tentar trazer, mostrar para vocês recursos bem simples para a gente analisar dado quantitativo de forma exploratória, né, de forma descritiva, e eu vou mostrar depois um pacote que a gente usa para criar algum gráfico de forma bem facilitada. E qual é a minha ideia? Né? Que esse medo que existe em usar o R, que às vezes quando a gente vai aprender sozinho é difícil, e você bate o olho, principalmente no R, né? Quando a gente vai para o RStudio é mais amigável, mas quando você vai no R assim, é bem confuso, dá medo, enfim, aí você acaba desistindo no meio do caminho. E a ideia aqui é tentar a gente tirar um pouco desse medo e que depois cada um consiga buscar ou encontrar os recursos, os pacotes que vão ser úteis para si, porque é um mundo assim, né, de oportunidades que a gente tem aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação bem curta, né, do R, para depois a gente entrar para trabalhando com o software para valer. Se você deve ter encaminhado para todo mundo as orientações de instalação, né, do R e depois do RStudio. O RStudio vai mudar de nome daqui a pouco, mas ele é uma interface para usar o R de uma forma muito mais amigável. Ele completa o comando que a gente está fazendo, ele diferencia por cores, né, a função, argumento, enfim, é uma excelente ferramenta para controlar, para usar o R para valer. Bom, eu compartilhei com vocês, eu não sei se compartilhei um PDF, né, sobre a introdução ao uso. Só primeiro um comentário, eu coloquei aqui no chat um link de um Google Drive, uma pastinha que eu criei no Google Drive. Essa pastinha tem 3 arquivos. O primeiro arquivo é um arquivo PDF, que é um questionário de uma pesquisa que eu estou trazendo para a gente trabalhar aqui. O segundo arquivo, que pelo menos na ordem que aparece para mim, né, é um arquivo Introdução, Análise Descritiva, .r, e o terceiro arquivo é um arquivo só com número no nome, .sav, esse arquivo é um banco de dados em SPSS. Né, e por que a gente está trazendo um arquivo em SPSS? Porque foi exatamente nesse formato que eu peguei esse banco de dados. Né? Então, por exemplo, quem já conhece um repositório chamado CESOP, que é um Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, eles fazem lá o armazenamento de várias pesquisas de opinião pública feitas no Brasil. Então, tem intenção de voto para prefeito no Rio, governador no estado do Rio, presidente, etc, etc. Eu fui lá nesse CESOP, fiz um cadastro e eu fiz o download da pesquisa que eu quis. Eu escolhi uma mais recente, nível Brasil. E é uma pesquisa feita com jovens que vai até 34 anos, jovens. E aí é essa pesquisa. Quem quiser ver um pouco, né, minha sugestão, a minha orientação é abre o questionário para vocês darem uma olhada, né, para ver o que é esse questionário. O segundo comentário
faz o download dos outros 2 arquivos, tanto o arquivo.sav, que é o 0748, salva numa pasta dentro do seu computador, e o arquivo introdução, análise descritiva, que é o nosso objetivo aqui, a gente usar o R para fazer uma análise descritiva de uma pesquisa de opinião, por exemplo, bem, recursos básicos, salva na mesma pasta que vocês vão colocar esse arquivo, tá? Não deixa na pasta download não, bota em outra pasta, que normalmente download, quando a gente vai trabalhar aqui no R, ele vai dar algum tipo de problema. Então vai lá, cria uma pastinha, aula, e a aula introdução R, salva os 2 arquivos ali, salvou o arquivo, quem já instalou o RStudio, abre o arquivo introdução análise descritiva, mas deixa os 2 na mesma pasta. Então, e aí, enquanto a gente vai conversando aqui, vocês vão fazer um download, coloca na pasta, abre o RStudio e o computador vai rodando aí, quem tiver computador. Bom, qual é a ideia, né, do R? O R é um software que foi criado para análise descritiva, né, análise estatística de dados, e ele é muito interessante por ele ser principalmente gratuito. Então ele é um software que a gente consegue utilizar, né, baixou, usou, instalou, já pode usar, enfim. É de fácil acesso, ele tem uma comunidade muito grande que compartilha informações, compartilha problemas e soluções. Ou seja, a gente encontra uma infinidade de tutoriais, de orientações, de dicas, de tirar dúvidas na internet. Ele tem uma utilidade assim, bem flexível, né? Quando eu estava na minha graduação, eu aprendi a usar o SPSS, no mestrado eu aprendi a usar o SAS, e eu só fui aprender a usar o R quando eu estava saindo do doutorado. E aí, enfim, se no SPSS você trabalhava muito mais com análise de dados estruturado, né? Você tem um banco de dados bonitinho, quantitativo, aqui no R você pode usar dado estruturado, dado semi-estruturado, dado não estruturado, enfim. E aí a gente vai ter recursos e pacotes específicos para cada tipo de informação que a gente vai lidar. Então, por exemplo, né, aqui eu dou só para uma carinha, para a gente ver o tipo de dados que a gente vai usar, a gente vai trabalhar exatamente com esse tipo aqui de dado estruturado e vamos aprender a fazer uma análise descritiva desse tipo de informação. Faço um fluxo aqui só para a gente entender, né? A gente tem os dados que a gente quer, esse dado vai ser tratado, vai ser analisado para gerar uma informação que vai ser útil para a gente tomar algum tipo de decisão, gerar conhecimento. Então esse é mais ou menos o processo. A gente vai estar centrado aqui, né? Os dados já estão prontos. Uma forma simples para a gente entender o que é um banco de dados, em geral, né? Cada linha é um caso pesquisado, no caso das pesquisas de intenção de voto, cada linha é um eleitor entrevistado, cada coluna é uma pergunta, uma variável, uma informação que foi mensurada com aquele questionário. E aí o exemplo que eu trago aqui é dessa pesquisa feita pelo IPEC, né, que era o IBOP, o antigo IBOP virou esse novo instituto. Então, só para a gente ter uma ideia do que é esse banco de dados, né, quando a gente vai para o R, a gente vai chamar de data frame, mas é um banco de dados. Que fica um exemplo, cada linha vai ser um caso nosso e cada coluna vai ter uma informação, pode ser uma pergunta, né, enfim, aí vai depender de cada um. E é só para a gente ter uma ideia que não precisa, as pesquisas não precisam ter somente pessoas com unidade de análise, pode ser outras, pode ser instituição, pode ser uma política de transferência, pode ser um veículo, enfim, aí é da pesquisa, da experiência, do interesse de cada um. Enfim, por que a gente vai usar o R, né? Eu sempre usei o SPSS, mas o SPSS se tornou uma ferramenta muito cara. Para você comprar o software, para você atualizar ele ficou caro. E outra, né? Eu consigo fazer uma análise muito mais restrita com aquele software. E aí o R ele vai ter, assim, uma quantidade de funcionalidades bem grande que vai permitir que a gente faça não só análise descritiva, que a gente vai aprender aqui hoje, mas que a gente faça mapa, que a gente faça gráficos com formatos diferentes, que a gente faça análise de texto, enfim, a gente tem uma infinidade de oportunidades aqui com o R, né? Ele é um software livre, ele foi feito exatamente por 2 australianos lá para tentar suprir, né, as dificuldades que tiveram com o software pago. Os alunos começaram a disseminar o software deles, eles liberaram de vez e aí o negócio tomou corpo e, enfim, ficou famoso. Isso aqui eu passei para vocês, né? Primeiro vocês vão instalar já o R e depois o RStudio para ficar disponível. Então já vai abrir no RStudio, faz o download do script que está naquela pasta. O script se chama Introdução à Análise Descritiva. E aí já abre esse arquivinho que vocês vão fazer o download. E essa aqui é a carinha do RStudio que a gente vai trabalhar, né? Em geral ele tem 4 abinhas, né? Aqui embaixo é o console, aqui no console vai sair toda a informação que a gente mandar gerar, né, faz uma frequência, faz um cruzamento, ele vai gerar no console.
Se eu mandar gerar um gráfico, um mapa, uma tabela, vai ser nesse output aqui. Né? Aqui em cima vão ficar o que a gente chama de objetos, ou o nosso data frame vai vir para cá, os arquivos que a gente vai trabalhar vão estar aqui. E aqui é o script. Né? O script estão todos os comandos que a gente quer que execute, mas ele não está executado. A gente vai executando aos poucos. E qual é a utilidade do script? Né? Ele deixa a memória do que a gente fez, e caso a gente faça uma nova análise dessa mais para frente, está pronto. Então, assim, eu sempre recupero os scripts antigos de outras análises que eu fiz para fazer minhas próximas análises que eu estou desenvolvendo. Então, fica ali pronto. Né? Para um instituto desse de opinião, um script é super útil porque, assim, a estrutura de um questionário que mediu a intenção de voto semana passada e a que vai medir semana que vem é exatamente igual. Então, a análise está pronta. Ele vai rodar o script que já está pronto. Ou então ele pode preparar a análise antes mesmo do campo terminar. Então, sim, é um recurso super útil para a gente estar usando. E facilita na hora da gente compartilhar com todo mundo. Né? Quando a gente tem dúvida, né, uma das coisas é sempre perguntar para o colega, um bom e velho, né, perguntar para o colega, mas, cara, Google, vai no Google, bota lá suas dúvidas, que você vai ter uma quantidade monstruosa de resultados, de retorno, né, para você encontrar uma forma de sair desse problema que você tem. E o Stack Overflow é um site com várias dúvidas, várias perguntas e várias pessoas sugerindo opções, soluções para aquela sua questão. Então, tem uma comunidade grande aí para a gente poder compartilhar as nossas questões. Então, agora a gente vai, de fato, abrir o RStudio para a gente começar a trabalhar lá. E, de novo, a minha ideia é que a gente consiga ter, né, uma série de rotinas que a gente possa pegar um banco de dados e saber como é que eu exploro esse banco de dados. Bom, quando a gente pensa numa pesquisa dessa de intenção de voto, se a gente for abrir alguma reportagem que saiu ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, ele tem recursos muito parecidos de análise. Né? Em geral, tem gráfico de intenção de voto, que nada mais é que a frequência de uma variável em quem você votaria. Né? Ou então vai ter um cruzamento, que é um relacionamento entre duas variáveis, que é em quem votaria, pela faixa etária, pelo sexo do entrevistado, pela região do país, enfim, vai ter exatamente isso. Ou seja, o que eu vou trazer para vocês aqui são recursos básicos que a gente precisa ter para explorar um banco de dados desse, ou seja, desenvolver uma descrição para qualquer banco de dados, para qualquer arquivo que a gente montar. Sei lá, vou fazer um TCC sobre um determinado tema, ou vou fazer a minha dissertação sobre um tema, ou vou fazer minha tese sobre... Se você for montar, organizar seu dado empírico num formato de banco de dados desse que a gente vai ver aqui, o que a gente vai ter nesses recursos são formas de explorar essa informação. E depois eu vou mostrar um outro pacote que é bem fácil da gente criar gráficos mais bonitinhos dentro do R, sem ser os gráficos mais feinhos que tem no R básico. Então vamos abrir o nosso RStudio para a gente poder. Vou compartilhar de novo aqui agora. Deixa eu escolher ele. Tá, enfim, vai ser a tela toda. Agora vocês vão ver tudo que tem aqui no meu computador. Pronto. Agora eu estou só no meu RStudio. Consegue ver aí? Sim, perfeitamente. Tá, perfeito. Eu tinha aquela print daquela imagem, né, para vocês, de como é que funciona o RStudio. Eu sempre mantenho ele no meu padrão, né, o padrão dele, que é esse branquinho, com essa disposição, mas vocês conseguem mudar a colocação dessas janelas aqui. O script, que foi esse que está lá no Drive, que eu compartilhei com vocês, né, em geral ele tem comentáriozinhos para facilitar a vida de todo mundo. Eu acho... Bom, tá, beleza. Tá aqui o arquivo. Aqui embaixo é o console. Quando a gente executar um comando, ele vai sair aqui embaixo, o resultado. Se for um gráfico ou uma tabela, ele vai sair nessa janela aqui do lado. E os arquivos que a gente vai abrir, vão abrir todos eles aqui. Eu vou tirar tudo meu que tem aqui, que eu imagino que o de vocês deva estar em branco. Deixa ali e a gente vai trabalhar. Vamos lá para cima. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, né, salvo o script, né, numa pasta, o banco de dados na mesma pasta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar para o R qual é
a pasta de trabalho que a gente vai estar lidando. Então, por aqui vocês vão indicar para ele onde é que você salvou o arquivo 04748, que é aquele arquivo banco de dados que a gente precisa ter para a gente poder trabalhar. Então, vocês vão dizer, olha, eu salvei o arquivo aqui, ou seja, aqui é minha pasta de trabalho. Tá? O arquivo que eu vou usar nessa atividade aqui, nessa análise, está lá. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Então, eu vou apontar para ele onde eu salvei esse arquivo. No meu computador, está na minha pasta Laboratório de Análise de Dados. Sim, o meu é isso. Então, aqui tem duas funções, né? O R ele tem várias funções, enfim, é isso que a gente vai trabalhar o tempo todo. E a proposta aqui é que seja uma aula bem introdutória, então a gente vai devagar. Se tiver dúvida, aí eu não estou vendo o chat, mas é só avisar que eu volto, paro. Eu vou te falando as dúvidas. De início, Perfeito. eu acho que seria bom que você mostrasse como é que abre. Isso, eu vou mostrar. O RStudio que você diz? Ou... Não, como abre o script Sim. que você mandou no RStudio. Sim. Então deixa eu fazer aqui um caminho novo. Beleza. Eu vou fechar o meu R, aí temos um problema, tá? Mas, enfim, salvou o arquivo, vai dar um clique duplo aqui, mas eu vou fechar o meu e vou abrir de novo. Não vou salvar para não demorar. Vamos lá, ó, salvei o meu script na minha pasta, tem vários scripts aqui na mesma pasta que eu vou usando, organizei esse para a aula de hoje, só dá um clique duplo, ou dá Enter. Ele vai abrir o RStudio bonitinho, porque é o meu padrão aqui. O R é bem tosco, medonho, é complicado de lidar com ele, mas o RStudio é super amigável. Pronto, voltamos para onde a gente estava. Ele está mandando eu atualizar o meu R, não vai ser agora, que senão não vai ter conversa aqui, né? Então, mais tarde a gente resolve isso. E eu volto aqui. Eu já reparei que no meu script, lá no final, tem um monte de lixo. Enfim, fica lá depois de sugestão para vocês, mas a gente vai pular ele. Então, como eu fechei o R, eu tenho que de novo dizer para ele qual é a minha pasta de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Session, vou dizer qual é meu Working Directory e vou escolher aqui. E eu vou dizer para ele. Eu já até estava na pasta errada, tá vendo? Não vai funcionar. Está em Downloads 04748. Vou dizer que é essa pasta aqui, ó. Feito. Então, ele vai te dar aqui um comando, ó, setwd, ou seja, ele vai apontar, ele vai setar aí qual é a pasta de trabalho, qual é o nosso Working Directory. Aqui é o caminho do meu computador, não é o caminho do computador de vocês aí, então vocês têm que mudar isso. Tá? Mas, enfim, por aqui por cima a gente já resolve, todo mundo chega. Isso é fundamental, se isso aqui não funcionar, a gente não consegue abrir o arquivo. Tá? Então, cumprir esse passo aqui é fundamental, mas aí que tá, né? Aqui no console vocês vão ver se ele mudou ou não mudou. O meu mudou, então espero que o de vocês também. Beleza, então a primeira coisa é a gente indicar qual é a pasta que está salvo o nosso arquivo do banco de dados, da pesquisa que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai instalar um pacote, tá? Então vou mudar até esse argumento aqui, tá? Eu vou botar install.package. Repara que quando eu comecei a escrever install.package, o RStudio ele já diz para mim qual é a função, qual a opção de função que eu posso completar aqui. Se eu der um tab ou clicar, ele vai completar. Então, tira esse require e põe install.package. Eu vou colocar no chat aqui para vocês, que vocês vão poder substituir que está lá e colocar no script de vocês, tá? Deixa eu voltar para o R, beleza. E aqui, uma vez feita a função, toda a função vai ser, né, vai estar escrito em pretinho aqui no R, e ele abre um parênteses, em geral a parêntese abre aspas, e aí vem um argumento dentro, ou então sem aspas e só o argumento. Aí vai depender da função. Para instalar o pacote, ele vai abrir parênteses, abre aspas, e eu vou dizer o nome do pacote que eu quero usar. A gente vai instalar esse pacote aqui, ó, Foreign, tá? Esse é um bom pacote para abrir arquivos do SPSS da forma mais adequada do que a gente precisa. Tá? Eu vou mostrar por quê. Mas primeiro manda instalar o pacote. Então ele vai começar a instalar o pacote aqui. O meu já estava instalado. Uma vez feito isso, a gente vai mandar uma outra função. Library. Ou seja, ele instalou o pacote na minha máquina, agora toda vez que eu for ligar o computador e for usar, eu não preciso mais usar um install.package, mas eu preciso dizer para ele o library, ou seja, eu preciso que ele habilite o pacote para uso. Então eu vou de novo botar no chat um outro comando para vocês. Ou seja, eu quero que ele habilite para uso o pacote foreign. Não adianta só instalar. Tá? Então tem as duas funções aí para vocês, o install.package e depois o library, porque eu instalei o pacote, terminou a instalação, eu habilito ele para uso. Pronto, feito.
voltando para o RStudio, por que a gente usa esse pacote, né, para importar um arquivo do SPSS? Quando a gente faz a digitação do arquivo quando a gente faz a digitação da informação no SPSS, a gente digita números, né, e números que são, né, são valores referentes a uma categoria. Em vez de eu digitar masculino, feminino, feminino, masculino, 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 eu digito 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Ou seja, eu faço uma digitação desse jeito. E o SPSS vai entender que 1 é masculino e 2 é feminino. Vou dizer isso para ele lá. Eu consigo importar bancos de dados, né, direto pelo RStudio. Né? Eu venho aqui em File, Import Dataset e escolho o tipo. Então, eu poderia vir aqui no SPSS, né, escolhendo o arquivo. Abrir, ele vai trazer uma janela, eu vou em Browser, eu localizo o arquivo no meu computador. Vamos fazer isso para mostrar para vocês por que não vai funcionar. Ó, 04748 é o arquivo que a gente está trabalhando. Ele usa um outro pacote, ele usa esse pacote Heaven. E existem vários pacotes para importar arquivo do Excel, do CSV, enfim. Tem várias coisas, do TXT, enfim, né, vários formatos, do SAIS, do SPSS. Só que esse pacote Heaven, ele não traz o rótulo, ele traz valor. E eu não sei o que é 2, eu não sei o que é 1, eu não sei o que é essa faixa etária, o que é isso aqui. Então, como eu não vou saber identificar cada valor de cada variável, não vai funcionar para a gente. Então, eu não vou usar esse pacote Heaven. A gente vai usar o Foreign que está aqui. Então, a gente instala o pacote e habilita o pacote. Espero que todo mundo tenha conseguido chegar até aqui. Quero lembrar, caso não estejam com isso na cabeça, que você executa com Enter. Tá? Excelente. Ctrl Enter. Obrigado, Alejandra. Obrigado. Mas Enter só também, né? Só o Enter, eu acho que não. Acho que ele joga para baixo. Por isso não estava instalando nada. Porque isso. tá. Então, Ctrl Enter, Ctrl R, mas Ctrl Enter é mais usado, ou então você marca o comando e aperta aqui Run para executar. Isso. É uma outra forma. Eu sempre boto na linha, qualquer lugar da linha. Pode ser no início da linha, no final da linha, no meio da linha. Ctrl Enter. Ele vai executar. Então, e aí, eu mandei executar, ele dá aqui embaixo. O que ele fez? Ele simplesmente habilitou, carregou esse pacote para a gente usar aqui no R. Só isso. Nada demais. Tá bom? Eu acho que a Cláudia tinha uma pergunta. Jimmy, é o seguinte, eu consegui instalar o programa aqui no computador, digitei aqui o Install Package Foreign, digitei o Library Foreign. Mas assim, ele não atualizou igual o seu no console embaixo, não. Ele só apareceu aquela linha 7WD, né? E o caminho que eu coloquei, mas não apareceu igual o seu, aquela textinha em azul e vermelho, não. Eu acho que eu só digitei, não fiz esse botão de dar o Enter, não. Isso, então dá Ctrl Enter. Vai lá na linha dos... Primeiro no Foreign? Tem que ir nessa linha, né? Primeiro na linha 14. Tá. Que aí é o install.package, parênteses, aspas, Foreign. Aí você marca ele, Ctrl Enter. Aí ele vai começar a rodar aquilo ali. Que você repara, Cláudio? Rodou, é verdade, rodou sim. Show. Que ele tem aqui, ó, o install.package, e depois ele vem esse que carregou. E aí um aviso, né? Ele vai dar warning o tempo todo. De verdade. É o que eu falo para os meus alunos, né? A gente foi criado no Rio de Janeiro, né? Não se assustem com esses avisos de warning do R, não, porque a grande maioria das vezes não é nada demais. Segue em frente Agora, mesmo. esse warning que deu é de que tem que reiniciar o R antes de instalar esse pacote, não foi? Se for isso, você pode mandar reiniciar, dar restart R, não tem problema. Eu falei não. Também não tem problema. Ele vai continuar funcionando. Começo a reiniciar agora. Né? Acontece, não tem problema. Se reiniciasse, ia ter que vir no library depois e habilitar ele para uso de novo. Então, instalou o pacote, Cláudio. Linha 15, Library Foreign. Outra pergunta é a seguinte, nessa tela que fica à direita, superior, não apareceu pesquisa, Rio, resumo, não. Meu tá em branco ainda, tá? Arquivo esse arquivo antigo meu. Vou te arrancar tudo aí. Obrigado. Beleza. Nada. Esse arquivo antigo que está aí perdido está até atrapalhando. Não está ajudando. Então, beleza. Vou só fazer uma mudança aqui para fins de organização na cabeça do Jimmy. Beleza. Bom, agora a gente tem o pacote pronto para usar. E todo pacote que a gente for usar tem a mesma dinâmica. Eu só preciso mudar o nome dele aqui. Mas o comando é exatamente esse. Toda vez que eu quiser habilitar um pacote novo, eu tiro esse nome daqui e boto outro. É sempre assim. Pronto. Agora a gente já pode importar um arquivo do SPSS. O que a gente vai precisar fazer? Esse pacote foreign, ele tem a função read.spss. Se fosse arquivo do size, seria read.size. Se fosse de um outro, read. Alguma outra coisa. Ele faz esse negócio. Qual é o argumento dele?
entre parênteses, aspas, o nome do arquivo que a gente quer abrir. Ou seja, é o 0478.sav, que é essa extensão do SPSS, esse ponto .sav aqui. E o que tem para cá, né? Para o lado esquerdo da minha função? Tem uma setinha, né? Essa setinha é o menor traço. Quem quiser pode botar um igual. Eu não uso igual, eu sempre uso essa setinha. Essa setinha é para assinalar. Ou seja, ele vai rodar essa função, capturando esse banco de dados em SPSS, trazendo para o R e vai salvar num objeto que eu, Jimmy, escolhi chamar de dados.spss. A gente poderia chamar de outro, dados.spss 047848. 04748. Pronto. O nome que a gente quiser, o nome que vocês quiserem. Pô, posso chamar de Jimmy, eu posso chamar de BD4748. Enfim, do lado esquerdo dessa setinha, de assinalar, ou seja, ele vai rodar uma função, vai capturar um banco de dados e vai guardar esse conteúdo aqui. Tá? E a gente vai capturar o banco de dados em duas etapas. Porque primeiro ele cria uma lista, que é um tipo de objeto que o R suporta. Depois eu vou transformar essa lista num data frame, que aí a gente vai ver o banco de dados para valer. Aqui que o bicho começa a pegar. Se isso aqui funcionar, o resto vai. Vamos lá. Pronto. Ele criou... Data frame é o nome que no R tem um dataset, né? Isso. É um tipo de banco... Eu esteve falando de dataset antes, mas é bom dizer que data frame se chama um dataset, ou seja, um conjunto tipo de dados. Isso. E qual é a particularidade dele, Alejandra? A gente tem outros, né? Tem vetor, tem matriz, tem lista. O vetor é uma informação de uma dimensão só. Então é como se fosse uma linha com conteúdo, né? Sei lá, a idade de todo mundo aqui é um vetor. O nome de todo mundo seria um outro vetor. Se eu juntasse todos os vetores, eu faria uma matriz ou um data frame. Sim, exatamente. Aqui a Priscila falou, a organização de dados do R me faz lembrar de uma matriz. E é exatamente isso, Priscila. Exatamente é uma isso. Exatamente isso, é uma matriz. Só que o data frame, ele aceita que eu coloque dentro dele dado textual e dado numérico. A matriz só aceitaria, que é um outro tipo de objeto, só dado textual ou somente dado numérico. Como nas ciências humanas a gente mistura informação de vários tipos, então o data frame é o mais adequado. Beleza. Pronto, então já trouxemos esse conteúdo do SPSS e criamos uma lista, agora a gente vai colocar da lista para o data frame, que usa essa outra função aqui do próprio R, esse as.data.frame, e dentro eu boto um argumento, que tem que ser esse objeto aqui. Quem mudou o nome como eu desse arquivo, do que estava aí, tem que mudar o nome aqui embaixo. Então eu vou adicionar aqui ó, o 04748. Pronto, e Ctrl Enter. Agora ele vai rodar, agora eu tenho o banco de dados aqui em cima para a gente trabalhar. Quem não conseguiu trazer esse arquivo para cá, grita no chat aí, porque isso é importante. Se não abrir, a gente não caminha. Apareceu, Cláudio, alguma coisa naquela esquina? Estou digitando ainda, que eu tô em duas máquinas, estou digitando ainda, não pude cortar e colar dele não, então estou digitando aqui, está fazendo a numeração que você pediu, mas assim que eu colocar a numeração igual você colocou aí, o 04078, ele até já apareceu para mim aqui. Aí eu tenho que, no final da linha, dar o Ctrl Enter, é isso? Isso, exatamente, Ctrl Enter. Vamos lá, então. E funcionando isso, né, tendo arquivo, a gente aqui já dá uma informação para a gente. Ó, ele tem 1.008 observações, ou seja, foram feitas 1.008 entrevistas nessa pesquisa, e ele tem 43 variáveis. Eu nem mostrei o banco de dados, eu nem mostrei o questionário para vocês, mas enfim, quem tiver curiosidade, e a gente vai ter que abrir, na verdade, o questionário, porque aqui no R ele vai botar assim, o nome da variável, né? EP01. Cara, não faço a menor ideia o que seja EP01. O que seja LP01. Eu não faço ideia. Então tem que olhar o questionário. A gente vai trabalhar com esses dois recursos aí. Beleza. Então, estou entendendo que o chat não piscou. Todo mundo conseguiu fazer aí as coisas funcionarem bem. Agora a gente começa a trabalhar. Aqui embaixo, eu dei dicas, né? Assim, são comandos para a gente começar a tatear esse banco de dados. Então, repara, né, que tem um problema. Por quê? O nome do nosso data frame é esse aqui, dados 4748. Beleza. Aqui dentro está com o nome de um arquivo que eu usei numa outra aula. Então, se a gente rodar, ele não vai funcionar. Por quê? Esse comando, essa função str, entre parênteses, tem o nome de um objeto, de um outro data frame, ele ajuda a gente a conhecer a estrutura dos dados. Como não existe o objeto pesquisa Rio aqui, ele não vai rodar. Vocês podem mandar executar aí, vocês vão ver. Ó.
Opa, ele vai dar um erro. Aqui, objeto não foi encontrado. Então, o que eu faço? Copio o nome do data frame que está aqui na linha 21 e vou colando aqui embaixo. Agora tudo vai funcionar. Pronto. Ou seja, o STR ele vai mostrar para a gente quais são as variáveis que a gente tem, né, pelo nome dela que está ali. Não vai resolver. A gente vai ter que abrir o questionário para poder ver. O view, mas a gente vai rodar aqui tudo, depois a gente vai abrir o questionário. O view, ele abre o banco de dados aqui. Aí ele vai carregar, pronto. E essa aqui é a nossa matriz, como foi falado. Esse aqui é o nosso data frame, ou seja, cada linha é um entrevistado, cada coluna é uma informação. Então eu tenho o sexo do entrevistado, eu tenho a idade do entrevistado, essa idade foi recodificada em faixa. Aqui é uma pergunta, no ano passado, né, se ele votaria no Bolsonaro no segundo turno, não votaria, enfim, aí a gente vai ver em quem ele votou na última eleição, no segundo turno, por que não votou no Bolsonaro, e aí vai ter as informações que são úteis. Deixa eu pegar aqui, eu imagino que vocês estejam acompanhando a minha tela quando eu mudo, né? Vocês estão vendo o questionário ou não? Sim, sim. Tá, perfeito. Esse é o questionário, né, do que era Ibope, vocês vão até ver que ficou perdido o nome do Ibope aqui, mas o nome novo dele é IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, um survey que eles fizeram ano passado, em São Paulo, se eu não me engano. Não, Brasil, e com jovens, e a ideia, enfim, era política mesmo. Aqui estão as perguntas. Então, repara o seguinte, né? Quem está aí olhando, né? Vocês vão ver lá, tem lá, né, sexo, idade, barará, peraré, e aí vai ter o seguinte. Repara se não tem uma variável que se chama EL01. Vou lá no meu RStudio. EL01. Depois do EL01 é VP01, VP02. Volto no questionário. EL01, VP01, VP02. Ou seja, esse contato, questionário e banco de dados vai estar sempre próximo. E antes da gente até abrir o banco de dados, a gente sempre olha o questionário para conhecer o material que a gente vai trabalhar, para pensar que tipo de análise a gente vai desenvolver, esse tipo de coisa. Então, lá vai ter essa siglazinha, né, da variável. Então, o que é o EL01? É uma pergunta que mediu. Para começar, gostaria de saber se a eleição para presidente da República fosse hoje, houvesse um segundo turno entre Jair Bolsonaro e outro candidato, em quem você votaria? Votaria no Jair Bolsonaro, votaria em outro candidato independente de quem fosse, votaria em outro candidato desde que não fosse o Lula, não votaria em nenhum dos dois, ninguém, etc. Não sabe, não respondeu. Beleza. E por aí vai. Estão perguntando aqui, Jimmy. Agora, quando você abre o R, eu pergunto. Estão perguntando como você abriu a pesquisa. Dentro do R? Ah, sim. Vamos lá, desculpa. Deixa eu voltar para o meu script. Aqui. Foi a linha 27. Essa linha 26 rodou essas coisas aqui embaixo. Ele deu o nome de cada variável e disse o tipo de variável. Factor, numérico, etc, etc. A view, né? Que é o view. Com números diferentes. Isso. É o último view aqui. O view com V maiúsculo. View, V maiúsculo e W. E aí dentro, né, dentro do parênteses, o nome do objeto. Ou seja, o nome do data frame que eu estou trabalhando. O view vai fazer sempre isso. Se fosse um vetor, uma matriz, etc. Mesma coisa. View, abre parênteses, nome do objeto que você quer visualizar. É sempre assim. Deixa eu voltar aqui para o meu... E aí tem outras funções, né? A função head mostra a frequência, a informação dos 6 primeiros casos. O tail mostra a informação dos 6 últimos casos. O DIN vai dar essas informações que já estão aqui. São 1.008 observações, 43 variáveis, 43 variáveis. É isso, ele dá essas dimensões. Uhum. E o names são o nome de cada variável. Então, e aí, assim, o que é o VP03? VP03, vamos lá no questionário. VP03, vamos procurar. VP03. Você diria que se arrepende ou não se arrepende de ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018? Pronto. E aí, de novo, assim, eu trago uma pesquisa dessa por ser alguma coisa muito concreta para a nossa realidade. Assim, como é que eu pego um banco de dados, e esse banco é gratuito, eu fui lá, fiz um cadastro e baixei o arquivo, e agora a gente consegue desenvolver uma análise exploratória disso. O objetivo aqui é esse. E, ao mesmo tempo, a gente vai perder o medo de usar o R. Esse é o ponto. Tá? Vamos voltar agora, que agora o negócio fica bom. Ou seja, temos o banco de dados pronto para trabalhar. Se eu quiser remover qualquer coisa daqui, tem uma função que é fácil. Vou botar aqui em cima. RM. RM de remove. E a gente coloca o nome do arquivo que eu quero remover. Mas, por favor, não removam o dados 4748.
esse é o banco que a gente vai trabalhar. Vou remover a lista, né, que foi a primeira etapa aqui em cima da linha 18. Só para vocês verem, agora eu só tenho um arquivo aqui, ó, só um objeto. Então, RM, remove, remover. Pronto, agora a gente vai para o que de fato importa. Linha 36, aqui a gente vai começar a explorar esses dados, trazendo alguns recursos bem básicos, tá? Então, e a gente vai separar, né, na análise univariada e bivariada, e a análise univariada separando variável nominal e ordinal da variável numérica, porque elas são tratadas mesmo de forma diferente. Ou seja, variável nominal e ordinal, eu consigo calcular a quantidade de respostas e a proporção, o percentual dela. E a variável numérica eu também posso fazer isso, mas eu posso tirar média, mediana, me permite fazer outras análises, outras estatísticas. Beleza. Para conseguir tirar a frequência de uma variável, eu uso um comando, uma função que se chama table. É essa aqui. Então, se eu quiser ver a frequência de uma variável, como é que eu faço? Table, parênteses. Dentro do parênteses, eu preciso botar um argumento, que é o nome do meu data frame, dados, 4748, cifrão e o nome da variável. Então, ele vai entender que com esse cifrão, você quer acionar, na verdade, uma variável de um banco de dados. Então, é isso que a gente vai fazer. Ou seja, dados, 4748, cifrão, sexo. Então, a gente vai ver a distribuição de masculino e feminino nesse banco de dados aí. Ctrl Enter, masculino tem 500 casos, feminino 508. Pronto. Já que sabemos como explorar a informação. Faixa etária, que é uma variável logo do lado, né? Eu tenho 250 pessoas de 16 e 17 anos, 310 de 18 a 24 e 448 de 25 a 34 anos. É isso. E se eu quiser tirar a frequência de uma variável chamada VP01, quem ele votou na eleição, no segundo turno da eleição passada, VP01. Repara que o VP01, o V e o P são maiúsculos. Então, vou colar aqui embaixo. Opa. Vou colar aqui embaixo e eu só mudo a variável. VP maiúsculo, 01 e Ctrl Enter. Pronto. Eu tenho 263 respostas para o Fernando Haddad, 266 para o Bolsonaro, e aí tem 107 branco e nulo, 353 não votou, não sabe, não respondeu, 20. É isso. Né? Então, agora a gente já consegue explorar esse tipo de informação. Porém, masculino e feminino aqui está bem dividido, você consegue chutar que é 49, 51, 48, 58, uma coisa assim, né? Por cento, 48, 52%. Mas, pô, esse daqui de baixo já vai te dar trabalho, você fazer 250 de 1008, assim, 25%, né? 310, pô, mas aí já lascou, né? Vai dar trabalho. Então a gente vai calcular uma proporção dessa informação. E para calcular a proporção de algo, a gente usa uma outra função, prop.table. E aí a gente vai ter que botar função dentro de função. Então eu vou botar a função prop.table, abre parênteses, e eu vou trazer a função anterior, table, parênteses, nome do data frame, cifrão, nome da variável. É isso. É como se eu tivesse pego isso aqui da linha 40 e colado dentro da prop.table. Ele até marcou aqui, ó lá, tá vendo? Então, na linha 43 é só dar Ctrl Enter de novo. Pronto. Agora eu tenho aqui, a proporção é 49 e 50. É isso. A da idade em faixa é 25% para a primeira, 31% para a segunda e 44% para a terceira. Se eu quisesse fazer para essa última aqui, também não é difícil. É só eu escrever prop, tem um P a mais aqui no início. Se tiver com um erro de digitação, não funciona, a não ser que exista a função. Aí está ali, ó, prop, table, eu posso digitar aqui ou dar tab e eu colo o que eu copiei da linha 42 e dou Ctrl Enter. Pronto. Tem já as proporções de 26% diz que votou na Haddad, 26% diz que votou no Bolsonaro, as pessoas esquecem ou mudaram desde 2018 para cá em quem eles votaram. Então já temos aqui um bom recurso exploratório. Tá, a Alejandra está perguntando do Names. Names, ele traz todos o nome das variáveis. Não, era a Priscila que perguntou qual era o último comando. Eu coloquei aí o último. Tá ótimo. Tá, então perfeito. Então, já consegui. Tem alguma pergunta? Se tiver. Bom, tem problema. Eu consegui rodar e aparecer a listagem igual a sua, né? Agora de analisar uma coluna para tirar, eu estava um pouco lento, estava explicando, estava prestando atenção, mas não conseguia acompanhar. Mas assim, eu consegui rodar a listagem que você mostrou direitinho, deu erro algumas vezes, mas eu consegui.
Agora, na hora de mudar essa coisa do table aí, tirar um dado outro, eu ainda estava fazendo, porque eu não conseguia acompanhar tão rapidamente, mas por enquanto está muito bom. Muito obrigado. Imagina. Qualquer coisa é só falar mesmo que a gente volta, né? Esse table tem que funcionar porque é isso, assim, é o recurso mais básico que a gente tem para explorar a informação. Mais básico mesmo. E aí a gente viu, né, como é que eu conheço a quantidade de ocorrências de categorias de uma variável, agora a proporção dessas categorias. Agora, para criar o percentual, é só multiplicar o próprio ponto table por 100. Enfim, não tem mistério. Então ele vai vir 49,6 e 50,4, né? Mesma coisa para idade em faixa, tá vendo? Então, assim, a gente vai trabalhando, a gente vai testando e vai colocando aqui, as coisas vão funcionando. Então, análise univariada é isso. Quer dizer, para variável nominal e ordinal, né? Para baixo vai ter lá depois o análise univariada para variável numérica, mas é simples. É média, mediana, vai estar ali embaixo, está pronto. Análise bivariada a gente vai usar o mesmo comando, table. Só que repara agora aqui na linha 56, que em vez de ter somente uma variável indicada, eu tenho duas, separadas por uma vírgula. Então, eu quero um table da minha variável sexo, vírgula, dados, né, 4748, VP01. O VP está em maiúsculo, assim como no banco de dados. Se eu colocar ele minúsculo aqui, vai rodar? Não. Eu mudei. O meu não rodou. Por quê? Se eu escrever alguma coisa errada no comando, deu ruim. Se ele não funcionou, volta no seu script, vê o que está errado, corrige e manda rodar de novo. Tá? Então aqui eu já tenho agora o masculino e feminino na linha, em quem votou na última eleição na coluna. Então eu já começo a melhorar a minha análise. Porque a primeira coisa que a gente sempre quer assim, é a frequência. Né? Qual é o apoio ao governo hoje? Tal. Tá. Quem é que apoia o governo, quem é que não apoia o governo? Qual é a adesão a uma determinada política pública? Ah, é essa. Quem é que apoia e quem não apoia? Esse quem apoia e não apoia, fazendo uma série de cruzamentos para saber. Masculino, feminino, região do Brasil, renda, enfim, votou no governo, essas coisas. Aí você vai relacionando as variáveis. Então, tendo esse tipo de comando aqui, vocês vão relacionar com tudo. Né? Então, já aprendemos a fazer a quantidade. Agora a gente vai calcular o percentual dessa quantidade. Vocês vão ver na linha 57 que ele vai dar erro. Ou seja, o próprio ponto table não faz direto para um cruzamento. Então a gente vai ter que fazer em 2 passos aqui no caso. Como é que a gente faz 2 passos? Aí, repito aqui na linha 59. Repara que eu vou dar o comando do table, que está na linha 56. Vou rodar ele não vai fazer nada. Né? Ou seja, ele não vai rodar o resultado aqui embaixo, no console. Ele vai guardar o conteúdo dentro de um objeto sexo, underline, EL01. E ele colocou esse objeto do lado de cá, repara? Agora eu vou calcular o próprio ponto table desse objeto aqui. Você entende? Então, eu vou fazendo em 2 passos uma forma de chegar lá. Eu só estou longe do interruptor, então não vou conseguir acender a luz aqui, mas eu posso fazer uma pausa, se for o caso, acendo a luz, pego uma água e a gente vai. Não, mas... Você quer pegar uma água? Pode. Não. Vamos seguindo. Mas a gente vê perfeitamente. Então... Tá ótimo, perfeito. Então vamos lá, vamos voltar. E aí, né, eu vou rodar o próprio ponto table. Beleza. Então ele rodou. Tem lá um percentual, né? Isso. Beleza. É que essa variável tem muitas categorias, ele fica uma tabela feia, mas depois a gente faz para uma situação melhor. Aqui ele tem nesse próprio ponto table 2 argumentos, na verdade, né? Esse comando próprio ponto table, ele faz, na verdade, o percentual, né, ou a proporção, na tabela como um todo. Ou seja, eu tenho a proporção de cada célula se eu somar todas essas células aqui, eu vou somar 1, né, 100%. Mas às vezes isso não é o interessante. Deixa eu fazer vou fazer uma mudança aqui didática só para facilitar. Eu vou diminuir as categorias, mas vocês não precisam mudar isso agora não. Pronto. O que eu fiz? Eu tirei aquela variável em quem votou em 2018 e botei a região do Brasil, só para facilitar, tá vendo? Então eu tenho masculino e feminino, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Tem as 5 regiões. Esse comando do próprio ponto table, se eu somar todas essas 10 célulazinhas aqui, dá 1. Tá? Mas nem sempre é interessante. Às vezes a gente quer comparar entre homens e mulheres, às vezes eu quero comparar entre faixa etária, eu quero comparar para uma outra variável. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse argumento aqui, vírgula, mar igual a 1. O mar igual a 1 vai fazer que some 100% na linha. O mar igual a 2, que é um outro argumento, vai somar 100% na coluna. Quer ver? Vamos rodar agora aqui. Ó. Eu rodei o primeiro. Se eu somar aqui, vai dar 100% aqui e 100% aqui. Repara que saiu de 47 aqui para 96.
Não, 9,6. Aqui está 27, 40 aqui. Era 20, passou para 40. E aqui embaixo 42 e era 21. Então é isso. Soma na linha. Agora vai somar na coluna. Ah, Jimmy, qual que eu tenho que usar? Depende. Depende da relação que você quer fazer e a leitura vai ser diferente. Aqui em cima eu sei que 5% dos homens são da região norte. 5% das mulheres também são da região norte. Essa é a leitura. Aqui embaixo eu tenho o seguinte, 10% dos homens são da região norte. 27% dos homens estão no Nordeste e 41% dos homens estão no Sudeste. 9% ou 10% das mulheres estão no Norte, 27% das mulheres estão no Nordeste e 42% das mulheres estão no Sudeste. A leitura é essa. Aqui embaixo é o contrário. Metade das pessoas do Norte são homens e metade são mulheres. Metade, nem todos vai ser isso porque, enfim, né, não vai variar muito, mas sei lá, né? 49% das pessoas do Sul são mulheres e 51% das pessoas do Sul são homens. É isso. Ou seja, essa direção do percentual vai servir exatamente para isso. Ô, Alejandro, eu vou acender a luz aqui só para não ficar estranho. Ou não tem problema. Priscila, o signo de dinheiro significa que você está escolhendo uma variável dentro daquela tabela, por exemplo, dentro daquele data frame. Aí você está indicando que você vai pegar a região. Ficou clara? Ou seja, que parte daquele data frame você vai pegar. Certo? Um índice, né? Podemos falar isso, Jimmy? O que? Eu perdi a explicação. Como que chama o signo do dinheiro em português? Cifrão. Isso, cifrão. O cifrão serve para a gente acionar ou dizer para o R que eu quero, na verdade, acessar uma variável daquele banco de dados. Então ele entende que eu tenho o nome do banco de dados, tenho o cifrão e depois eu vou ter o nome da variável que eu quero. Então é uma forma de eu comunicar para ele que eu quero chegar nessa variável em particular, entende? É para isso. Beleza. Então, se tem dúvida que as coisas estão funcionando. Quem não funcionou, não aconteceu algum problema, fala. Que aí... Eu fiquei com uma dúvida. Para que serve isso de MAR 1 ou MAR 2? Isso é um argumento para mudar a direção do percentual que ele está calculando. Se não tem o MAR, não tem esse argumento, ele vai calcular a proporção para cada célula, somando 100%, somando todas elas. Certo. Tem que juntar. Deixa eu... Aqui em cima é o sem argumento. Eu tenho que juntar todas essas 10 aqui para somar 100%. Certo. No segundo, é como se eu fizesse assim, uma quebra artificial no meu banco de dados entre homens e mulheres, porque aqui vai somar 100% para os homos e 100% das mulheres. Agora entendi. Isso, ou seja, eu quero compreender se homens e mulheres percebem da mesma forma a pergunta que eu fiz para esse público, entende? Ou seja, uma forma de eu isolar, de eu criar comparações entre o público. Entendi. Pode comparar entre homens e mulheres. Exatamente. Esse é o barato do survey, né? Você tem um monte de perguntas e depois você vai fazendo essa comparação de categorias de uma variável pelas categorias da outra. Então aqui eu vou comparar, que aqui é região, né? Não ajuda muito, mas se a gente voltar aqui para o EL01, né? Eu fiz a mudança ali, mas eu voltei para o que é. Vamos lá ler. Então aqui agora, somando tudo dá 100%. Porque às vezes não ajuda muito a gente. O MAR 1, esse argumento é o que mais vai ajudar a gente, porque eu estou comparando entre homens e mulheres. Repara aqui, ó, votaria em Jair Bolsonaro. De novo, homens 32% e as mulheres 16%. Olha como é que é diferente, entendeu? Então, assim, você isolar, né, um do outro e fazer a comparação te permite, algumas vezes, ter uns achados desses. Enfim, a gente já sabia que isso aconteceu em 2018, vai acontecer de novo agora. Tem essa clivagem mesmo. Beleza, beleza. Então vou dar um pulo aqui. Tá, aqui embaixo, na verdade, é o mesmo exemplo, tá? Enfim, quer dizer, é a mesma coisa, mas um outro exemplo. Eu tirei essa variável em quem votou e perguntaria, em quem votaria e botei agora quem votou em 2018 no segundo turno. Vou botar aqui só pra gente, né, ver. Então tem lá e agora aqui eu já trago um outro, é o mesmo argumento mais 1, mas em vez de ficar com essas proporções, eu botei aqui, ó, vezes 100. E aí fica mais, né, ó, pô, 4,5.
E aqui na linha 69, eu trago uma terceira função, tá? Que essa função é o quê? Round. O que o round faz? Round, abre parênteses, eu coloco o argumento, a função que está aqui em cima. Repara só, isso aqui está aqui. Peraí. Isso aqui, da linha 66, está aqui dentro do round. Round faz o quê? Eu quero que ele arredonde esses valores, para não ficar esse monte de número aqui que não me ajuda em nada. Então, eu coloquei, botei uma vírgula no final, depois do 100, e digo para ele quantas casas eu quero depois da vírgula, depois do ponto. Vou botar aqui o meu 1, para facilitar. E pronto. Olha como é que melhorou a leitura. Em vez desse sopa de número aqui, agora está muito mais fácil de ler. Eu quero 2. Eu gosto de 2 números. Enfim, você vai botar o que você quiser. Que for mais fácil para você, que for melhor e tal. É isso. Essa tabela é feia, né? Eu vou trazer um outro pacote para vocês aqui embaixo para a gente criar uma nova tabela. Uma tabela que vai ficar bem melhor. Visualmente vai ficar bem melhor. E aí, como é que a gente usa essa tabela? Tem um pacote chamado Cable Extra. Vamos instalar esse pacote. Cable Extra. Ctrl Enter na linha 83. Depois que ele terminar de rodar aqui, a linha 84 a gente vai habilitar, vai dar um library para usar. Jimmy, Cláudio está perguntando, qual a melhor posição para deixar o cursor antes de clicar em Ctrl Enter, no início ou no fim da linha? Tanto faz, Cláudio, não faz diferença. Ele vai executar do mesmo jeito, no início, no meio, no fim, depois da segunda letra, não faz diferença. Se você vem com o mouse... Na hora que eu clico, aí ele está sumindo a linha. Sabe se eu tinha feito alguma besteira? Quando eu vou clicar no Ctrl Enter, ele apaga a linha e não roda o comando. Eita! Se a posição estava errada ou não. Aí eu reescrevi, mas resolvi perguntar. Não, estranho isso, hein? Isso é novidade, Cláudio. Será que você tem que apertar o Ctrl e ao mesmo tempo Enter? Será que você está apertando separado, Cláudio? Tem que apertar os 2 botões ao mesmo tempo. É isso mesmo. Os dois Outra coisa que é interessante falar é que o console mostra quando alguma coisa, por exemplo, terminou de instalar ou terminou de executar com uma setinha assim. E aí você pode fazer outra coisa. Verdade, igual tá aqui, ó, tá pronto para usar. Terminou, vê a setinha, você já pode usar de novo. Então eu venho aqui no library. Repara aqui, Cláudio, agora eu botei no meio da função library, mas às vezes eu vou no fim, às vezes no início. Tanto faz meio. Eu primeiro conta para depois apertar o Enter, já que simultaneamente eu vou testar aqui os dois juntos, ver se funciona. Obrigado. Eu clico no Ctrl, pressiono ele tá parado, e vou lá, aperto o Enter. Só depois eu solto o Ctrl. Então eu primeiro conto, depois o Enter. Sempre faço isso. E o RStudio é legal que depois que você executa uma linha, ele joga para o próximo comando. Reparou? Ele executou o 84, já foi para o 86. Tá, e aqui é o table de cruzamento, né? Tem as duas variáveis que eu escolhi, tá? Table, e aí vem a função desse pacote, esse cable aqui. O que ele vai fazer? De novo, em dois momentos, né? Aqui são argumentos para botar o título, esse caption, mas depois a gente vai lá. Ou seja, ele não vai gerar a tabela ainda, ele vai salvar num outro objeto, vai criar aqui mais um objeto. Mas ok, vamos lá, vou rodar. Pronto. Depois que eu rodei esse objeto, agora eu vou gerar a tabela que eu quero, usando essa outra função aqui, cable styling. Aí eu vou botar o nome desse arquivo aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Tá? E esse font size é o tamanho da fonte que você quer. Você pode botar 12, 20, vamos, a gente experimenta. Eu vou dar Ctrl Enter. A tabela vai sair do lado direito aqui. Vamos ver, né? Deixa eu abrir de novo lá. Pronto, aqui, ó. Minha tabela está aqui. Eu vou rodar ela de novo, vou botar 15. Ver se ele vai melhorar o tamanho da fonte. Pronto, melhorou, tá vendo? E aqui eu navego entre uma tabela e outra. Aí você escolhe qual que você quer, tá vendo? Olha lá. Então, enfim, ficou mais quebradinho. Mas vai ficar melhor, né? Então, 162 homens falaram que votariam Jair, 79 mulheres e por aí vai. Essa quantidade é melhor ou melhor é eu trabalhar com esse tipo de informação que está aqui? Se o melhor for esse tipo de informação aqui, a minha sugestão para vocês é, como é que eu faria isso? Vou fazer direto aqui. Eu vou, né, para não apagar a linha, eu vou copiar ela, vou colar embaixo. E vamos fazer aqui. É só a gente, na verdade, se inspirar ou copiar o comando que está aqui em cima, nesse round aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui. Então, está table, eu vou botar prop.table, abro parênteses e eu tenho que fechar o parênteses. Vou botar o parênteses aqui, antes do próximo argumento.
Então eu botei prop.table, parênteses antes do table e coloquei ele ali. Vou dar Ctrl Enter, ele colocou dentro desse objeto, né, sex, underline, EL1 tab, e dou Ctrl Enter aqui. Pronto. Pronto, ó, já saiu a proporção. Antes era quantidade. E a gente pode arredondar, né, usando round, multiplicando por 100. Então vamos piorar aqui. Vamos piorar. Vamos botar aqui, ó, vezes 100, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Você pode Olha colocar a linha aqui no chat dessa Posso. última que você fez diferente? Eu, na verdade, eu vou apagar e vou refazer, porque eu tô correndo aqui. É o seguinte, eu copiei a linha 86, copiei mesmo, e colei na linha 87. Olha aqui, como é que está exatamente igual. Linha 87 e linha 86, não tinha no script aí. Eu estou mexendo no meu script, e eu sugiro que vocês façam, porque é assim que a gente vai aprender, não é só dar no Ctrl Enter, não. Como é que assim, né, o comando aqui, dentro dessa função cable, é o table, né, de criar a tabela. E aí, só que aqui no table, é essa informação que não ajuda muita gente, né, é isso aqui, ó. Quantidade, enfim, cara, eu estou comparando duas de magnitudes, como é que eu vou ler esse dado aqui? Não, enfim, é difícil, né? Então, no mundo ideal, a gente usaria o que aqui? Um percentual, não é? Como é que a gente chega no percentual? Foi o que a gente viu lá em cima. Antes do table, eu tenho que botar essa função do table dentro de uma outra. Prop.table. Abro parênteses e eu vou fechar esse parênteses depois aqui, ó, do parênteses do table. E dá Ctrl Enter e Ctrl Enter duas vezes, porque roda a linha 87 e roda a linha 88, olha lá. Antes, eu vou mostrar aqui, ó, antes estava com N, agora está com proporção. Só que proporção também não ajuda. Então, se proporção não ajuda, o melhor é vezes 100. Não é isso? Eu acabei de adicionar o vezes 100 na linha 87. E rodo de novo. Olha agora como é que ficou. 16. Vou fazer em 3 etapas aqui minha tabela. Ó. N, proporção, e agora é a proporção vezes 100 que eu estou encarando que é um percentual sem o símbolozinho do percentual. Que é isso. Estamos caminhando aqui, temos ele. Mas eu ainda posso melhorar isso, usando a outra função. Essa função aqui em round. Então eu volto aqui no cable, ó, round, parêntese, fecho o parênteses aqui, vírgula, 1, olha aqui em cima. O que é o vírgula 1? É quantidade de valores que vão vir depois do ponto. E fecho parênteses. Vamos rodar esse código aqui de novo. Jimmy, pelo menos, eu ainda estou naquela tabela que você quis gerar com as proporções. Tá, diferente beleza. da que estava com os números. Só não consegui inserir onde você estava colocando 100 vou vezes. Mostrar. Tá, eu vou mostrar. Pela sintaxe. Foram, na verdade... que eles devem estar mais atrasados que eu. Beleza, foram 4 passos, né? O passo 1 foi o passo que eu já deixei pronto ali para vocês. Sim. Tá? Eu vou colar, vamos pegar o código, eu vou colar aqui no chat para vocês. Seria o prop table e depois VC100. Isso. Mas aonde na sintaxe? Que tá, eu não tô vendo. Vamos lá. Aqui, dentro, e colocou um. Isso. Eu vou fazer aqui, Alejandra, assim, ó. Prop.table vezes 100 e com round. Pronto. Eu vou limpar aqui tudo e vou colar para vocês, tá? Aqui vai ser 100 o round. Tiro também esses dois argumentos. Então, tenho 100%. Aqui vai ser 100 o 100%, o round, mas com o próprio ponto table. Pronto, tem 3 passos aqui adicionais, né? Tem um erro aqui ainda. Repara que tem um xzinho aqui, alguma coisa errada. Que pode ser uma vírgula, que pode ser um parênteses. Vamos ver. Abre parênteses, próprio table, segundo, terceiro. 1, 2, 3. Esse camarada... 1, 2, 3. Pronto, resolveu. Tá, beleza. Vou colar no chat para vocês e eu vou explicar aqui o que eu fiz. Vou colar aqui, ó. Tem uma carinha ali. Tá, acho que foi. Foi. Eu consegui. Bom, maravilha. Ou seja, né, eu trouxe para vocês só a quantidade, só o table que ele gera a quantidade. Depois a gente foi e colocou o quê? Eu pulei para a linha 89 aqui, que foi o primeiro código que eu listei.
Primeiro, a gente colocou o prop.table. Só isso. Repara que até aqui, ó, a única coisa diferente é o prop.table. E parênteses, parênteses. Depois, além do prop.table, a gente adicionou o 100%, vezes 100. O segundo comando. Agora, além do prop.table vezes 100, eu adicionei a função round. Abre parênteses, vírgula, no final, 1, porque eu tenho que dizer para ele quantos valores eu quero depois da casa decimal, né, do pontinho de milhar, e fecha parênteses. É isso. Quem copiar no chat e colar, ele vai colar os 3 juntos. Então vocês vão ter que quebrar. Quando vem o nome desse objeto aqui, quebra, quebra, quebra. Rodou 1, tem que rodar a linha 88, tá vendo? Ó, vou rodar 89 e vou rodar agora 88. Vai gerar lá. Agora eu vou rodar a 90 e vou rodar a 88. Que a 88 é o comando para gerar essa tabela. Usando o quê? Esse objeto aqui. Então, por que ele tem o mesmo nome? Eu estou salvando tudo dentro do mesmo objeto. Não vou ficar criando objeto aqui. Por isso, vou fazer o último e vou rodar a linha 88. Então, de novo, fizemos as 4 tabelinhas. Essa aqui talvez acho que é a melhor, que é o que a gente mais gostaria. Mas eu quis fazer passo a passo, e quis que vocês montassem também isso, para a gente se acostumar. Então, eu tenho uma função table, que está dentro da função prop.table, que eu coloquei vezes 100, e depois botei tudo isso dentro de uma outra função round, e pedi quantas casas eu quero depois, pode ser 1, 2, 3, 10, e pronto. Salvei tudo isso aonde? Lembra que tem a setinha aqui, ó, de assinalar. Salvei isso dentro de um objeto. Pego esse objeto, coloco dentro desse outro comando, cable styling, que ele vai gerar essa tabela aqui. Esse comando aqui é um comando desse pacote, cable extra. É isso. Confuso, mas a gente conseguiu aqui pegar recursos simples para explorar os dados de uma pesquisa dessa de opinião. Qualquer pesquisa de opinião que vocês encontrarem agora, vocês conseguem dar conta, vocês conseguem esmiuçar ela. Tem mais coisa. Mais coisa. A variável numérica, beleza. É um outro pacote. Instala o pacote field. Tem dúvida aí no chat ou não? Ah, beleza. Isso, Priscila. Enfim, dá trabalho, mas vai. Eu acho que assim, é um primeiro, para algumas pessoas é mais difícil, que é um primeiro contato, e a ideia é tirar um pouco o medo, mas enfim, não é tão simples, mas depois também, quando você se acostuma, acho que os procedimentos vão ser muito mais fáceis. E o que eu acho super interessante é que assim, a gente está instalando o pacote, usando o pacote, e a ideia é que vocês depois façam a escolha de pacote que vocês queiram usar. Entendeu? Eu não vou mostrar aqui o ggplot, que acho que é um bem famoso, bem conhecido, mas eu vou mostrar um atalho para ele que ajuda mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar para o... Pronto, o meu já instalou o Fields, vou dar o library nele. Pronto. Aqui a gente tem algumas funções que ele para acionar, né, de forma descritiva as variáveis numéricas, que na verdade só tem uma variável numérica aqui no banco de dados, que é a cidade. O resto que tem, acho que é data da entrevista, enfim, não ajuda. Então, a função stats, ele faz um resumão de uma variável, né? Tem um N, 1008 casos, a média da idade é 23 anos, enfim, para isso não vai ajudar muita gente. Eu consigo, por exemplo, usar o stats e salvar o conteúdo dele numa pasta, num objeto, quer dizer, que eu chamei de resumo, e eu depois mando executar, mostrar, printar ou apresentar os resultados desse objeto chamado resumo. O resumo está aqui, ó, tá vendo? Como é que eu calculo média, né? E os recursos vão ser principalmente média e mediana. Média acho que é uma questão muito óbvia para a gente no dia a dia, e a mediana é um valor que vai dividir aquela distribuição. Metade dos casos, né, para baixo daquele valor e outra metade para cima daquele valor. Então são medidas de tendência central que ajudam a gente a entender um pouco a distribuição do dado. Então, como o R, né, ele foi feito com o idioma inglês, então todas as funções são em inglês. Né? A não ser os brasileiros, quando criam um pacote e eles fazem para brasileiros, eles botam as funções em português. Mas enfim, quem já conhece esses comandos em inglês está acostumado a ver que min é média. Né? E como é que eu faço? Média da variável P2, né? Da variabilidade, por exemplo. Aqui está até errado. Tá com o script de uma aula antiga. Min da variabilidade é nome do data frame, cifrão, nome da variável que eu quero. Ctrl Enter. Pronto. Repara que eu até deletei essa linha aqui porque ele vai bagunçar. Não vou deletar não, porque senão vai atrapalhar. 23.8, quando tem aqui em cima no stats, 23.8. Pronto, simples.
Então a linha 108 não vai rodar. Eu vou botar um... eu esqueci de comentar isso, né, que eu fui acelerado. Repara que no meu script tem vários comentários. Toda vez que eu quero colocar um texto que ele não entenda que é um código, um comando, eu tenho que colocar um jogo da velha na linha. Então, por exemplo, a linha 108 é um comando de um outro banco de dados, né? Esse pesquisa rio aqui, de uma variável P6. Como esse pesquisa rio não está aqui para a gente trabalhar, eu vou botar um jogo da velha aqui na frente, porque ele vai entender que isso não é um código para ser rodado, então ignore, deixa isso de lado. Beleza. Tem o summary, ele não faz só a média, ele faz vários valores de resumo, né? Então, enfim, tem o valor mínimo da distribuição, tem o valor máximo da distribuição, tem o valor médio, tem a mediana e tem o primeiro e o terceiro quartil, né? O primeiro quartil é como se fosse a mediana entre o mínimo e a mediana, e o terceiro quartil é a mediana da mediana para o valor mais alto. Essas informações aqui resumem, quem conhece um pouco disso, bate o olho nele e fala, isso aqui resumiu muito a distribuição dessa variável numérica, dessa variável de idade. Sim, é uma coisa que ajuda muito a gente. Tá? Eu acho que eu vou dar uma piorada na aula antes da gente entrar num negócio mais light. E aí eu acho que a gente fecha. Pode ser, Alejandro? Tá. A piorada vai ser o seguinte. A gente vai inventar uma variável nesse banco de dados que a gente está trabalhando, né? Só para tornar mais interessante aqui. Tá? E como é que a gente funciona isso? A gente vai usar uma função que se chama sample, que vai criar valores aleatórios dentro de um objeto que a gente está usando, né? São valores de 0 a 10, né? Por isso que está o valor 10 aqui, é o valor máximo. Ele vai fazer isso 1008 vezes, ou seja, ele vai criar isso para cada caso da nossa variável. Tem um argumento que se chama replace, ou seja, pode repetir o valor, por favor, senão no 10º caso aí acabou, não vai ter mais ninguém com valor, então true, ele pode repetir. Qual é a ideia dessa variável? Eu quero que ele gere um número aleatório entre 0 e 10 para cada pessoa desse banco de dados, como se isso fosse o quê? Uma nota de avaliação do governo, por exemplo. É coisa da minha cabeça, gente, é só para a gente ter uma variável para brincar. É isso. É exatamente isso. Então, como é que eu faço isso? Repara, né? Sample, abre parênteses, aí tem os 3 argumentos. Até qual valor a gente quer, quantas vezes eu faço isso e se eu quero ou não quero reposição. E eu vou fazer o que com isso? Eu vou guardar essa informação dentro do meu banco de dados, né, do dados 4748, cifrão nota.gov. Nota.gov não existe nesse banco de dados, mas vai passar a existir agora. Então vamos só mandar executar. Ele vai criar. Criou. Pronto. Repara que agora o dados 4748 não tem 43 variáveis, tem 44 variáveis. Mas agora a gente tem um número para brincar. Então vamos calcular a média dessa nova variável e depois a gente vai pedir um summary, um resumo. É como se o IPEC perguntasse uma nota de 0 a 10 para o governo Jair Bolsonaro, por exemplo. Então a média dessa variável que a gente criou é 5,5 e o summary vai trazer um resumo. O valor mínimo é 1, o valor máximo é 10, a mediana é 6 e a média é 5,54. Pronto, é isso. Então assim, só para a gente brincar e ter mais um outro valor aí. Então, enfim, é uma outra função. Isso aqui é importante. Uma pergunta, mas o dado de quanto, digamos, qual foi a avaliação, isso a gente inseriu em forma random? Como é que, de onde veio? Veio do mundo aleatório da cabeça do Jimmy, Alejandra. Esse é o dado que não pode levar em conta, porque eu pedi para o R para ele inventar valores. Não tem sentido certo, nenhum. Isso é com sample, né? Exatamente. O sample ele gera um número aleatório ali. Eu pedi assim, só para brincar, sim. A gente fez isso a vez passada com uma função chamada random choice. É isso. Então, assim, tudo no R a gente tem 100 formas de fazer as coisas, né? Então, isso é interessante. Qual é a melhor? Eu não sei. A melhor é aquela que a gente sabe fazer bem. Esse é o ponto. Isso, Priscila, exatamente. Exatamente, gera valor aleatório. E você diz, eu quero valor aleatório, até pode ser no intervalo, né, entre 5 e 10, entre 7 e 9, entendeu? Com repetição ou sem repetição. Eu podia falar assim, não, eu quero que ele gere um número ordenado de 1 a 1008, para criar sei lá, como se fosse assim, o número do questionário, o número do entrevistado. Aí ele vai lá botar bonitinho. Mas aqui eu quero que ele invente um valor nota de governo. Enfim, coisa maluca. Mas é útil para esses momentos.
Beleza. Aqui, agora a gente vai trabalhar comparando uma variável numérica com uma variável categórica, ou seja, lá em cima a gente tirou a frequência da variável, depois a gente cruzou ela com uma outra variável. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a numérica. A gente tirou, né, explorou o dado de forma univariada, tiramos a média, a mediana dessa variável numérica, mas às vezes a gente quer saber assim, será que a média dessa nota de governo é diferente entre homens e mulheres, entre região do Brasil, esse tipo de coisa. É isso que a gente vai ver agora. A gente vai usar essa função, esse aggregate aqui. Então, como é que funciona ele, né? Eu boto a variável numérica, primeiro, esse tiozinho, variável categórica, variável numérica, nota do governo, região, minha variável categórica, o meu banco de dados é o dados 4748 e a função que eu quero é a média. É isso. Ele rodou. Ah, eu não quero usar região, eu quero usar sexo. É só mudar aqui, sexo. Pronto, tá vendo? Ó, por região a nota, como é um número aleatório, ele vai fazer mais ou menos parecido para todo mundo, mas se fosse aqui, Sul teria a menor nota e Nordeste teria a maior nota, viu? Como é que foi um número aleatório? Nada a ver? Não dá para levar a sério esse troço. E eu tirei a mediana agora. Então, 5, 6, 7, enfim. Norte e Sul tem as menores medianas. Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste tem as maiores medianas. Pronto, tá? Enfim, é isso. Eu posso fazer isso de outras formas? Posso. Acabei de falar, né? Tipo assim, Alejandra, no R a gente tem 100 formas de fazer tudo. Qual é a melhor? Aquela que você sabe fazer. A mesma coisa vai funcionar com essa função TEPL, ou seja, segue a lógica do que a gente fez em cima, nome do data frame, cifrão, nome da variável numérica, nome do data frame, cifrão, nome da variável categórica, e a função que eu quero, separado por vírgula, tá vendo? Min, mediano e aqui desvio padrão, standard deviation. Então aí você escolhe, ó, média, 5 pontos, o valor tem que ser igual ao que a gente viu antes. Tinha tirado por sexo antes? Não, tinha não. Ah, tinha 5.46, 5.62, 5.46, ufa, funcionou. Aqui é a mediana por sexo e aqui o desvio padrão. É uma outra medida de tendência de dispersão. E é isso, mediana vai ser a mesma coisa. Em vez de ser min, median, ou então por aqui a gente já conseguiu ter. Então, assim, recurso básico para explorar, né, um banco de dados, a gente viu aqui nessa aula de forma rápida, mas está tudo no script para vocês. Então, assim, peguei um banco de dados novo, quero aprender a explorar eles, é só seguir essa receitinha de bolo que está aqui, e para todos os comandos, eu vou sempre colocando um comentário em cima para facilitar. Tá vendo? Ó, função aggregate, variável numérica, categórica, nome do BD e a estatística a ser usada. É sempre isso. Então, assim, eu tentei deixar aqui o mais encaminhado para vocês possível. Eu vou tentar fazer aqui de orelhada. E aí, o Renê que está na sala vai poder ajudar. Vamos fazer squeeze, squeezer, dados. Eu vou colar tudo no chat para vocês, pode deixar. 4748. Beleza. Deixa eu ver se vai funcionar. Não precisava ter isso aqui, entre aspas. Beleza. Pronto, eu vou colar no chat para vocês, tá? Isso. O que é esse negócio aqui? Pronto, acho que agora ele carregou. Deixa eu fechar. O que é esse negócio aqui? Acho que todo mundo, assim, que ouviu falar do R, que se interessou no R, já ouviu falar no bendito do pacote ggplot. E o ggplot é um pacote que demandaria ter uma nova aula só para ele aqui, para a gente poder manipular da melhor forma possível. E esse aqui é um atalhozão que já ajuda bastante a gente a lidar com o ggplot de uma forma bem fácil. É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vocês vão instalar o pacote squeeze, vão habilitar o pacote squeeze e vão usar a função squeezer e, entre parênteses, o argumento dele é o nome do data frame que a gente vai trabalhar. É isso. Vou voltar para o meu R aqui. Ele foi feito em cima do ggplot, só que em vez de ser com linha de programação, linha de código, é point and click. Você vai arrastando a variável e ele vai gerando o gráfico que você quer. Então, por exemplo, eu acho que ele entendeu que tudo é variável numérica, o que é ruim. Não entendeu não, tá certo. O azul que é variável numérica. Feito. Repara que o que a gente antes tinha feito lá, aqui ele está fazendo com N.
mas já é um caminho. O que ele estava fazendo lá, né, table, parará, faz a quantidade, as categorias e as quantidades, aqui ele já faz o gráfico para a gente. Então tem as categorias estão aqui embaixo, a tabelinha, mas, enfim, em tese o gráfico está pronto, né, é isso, mas eu posso melhorar ele. Aqui nessa opção eu consigo colocar o título. Deixa eu ver o que é. L01, isso aqui, ó. Se a eleição para presidente fosse hoje e fosse o segundo turno, quem ele votaria? Beleza. Vamos voltar aqui. Voto no segundo turno. Pronto, voto no segundo turno. Eu posso botar aqui no X, posso. Quantidade, que é isso que está ali. Label, voto, votação, opção, ou então deixa em branco. Acho que eu botei errado. Peraí. Aqui é quantidade. Pronto. Aqui é quantidade. E aqui tem as opções, né? Então pode ser nessa versão stack. Eu posso mudar a disposição dele para fio. Fio não, Dodge. Sim. Yes, pronto. Bota ele deitado, porque agora se as opções de resposta não estão uma atropelando a outra. Então a gente começa a brincar com ele. Eu posso mudar a cor, botar um amarelão e você vai mudando a cor. Se tiver legenda, muda a legenda. Aqui pode ser o tema que você quer trabalhar do gráfico. Aqui eu consigo filtrar por categorias de outra variável. Por exemplo, né, tem o não votaria em ninguém, votaria no candidato e pronto. Acho que eu tirei um cara que não era bom tirar. Deixa eu ver aqui. Votaria no outro candidato. Trouxe de volta. Pronto. Só deixei o que de fato me interessa, ou aquele outro não votaria, não sei o que, não. Descartei. Ficou só esses. Posso tirar de outra categoria, eu quero ver só esse gráfico só para quem tem 18 a 24 anos. Então eu tiro esse e tiro esse. Ele faz o gráfico. Eu posso... Pronto. Eu volto 25 a 34. Tiro esse. Volto o de 16 a 17 anos, tiro ele, e você pode, cada gráfico faz download, dá print, copia, tá vendo? Copia imagem, ou, melhor ainda, aqui está o código para gerar esse gráfico usando o ggplot, tá? E eu vou inserir esse código no script, por exemplo, ó. Ele jogou aqui embaixo. E aí eu vou fechar aqui meu script, vocês não precisam fechar não. Tá aqui em cima, ó. Ele vai instalar o dplyr, instala o ggplot, e aqui está o código para fazer isso. Isso é muito confuso, eu não consigo entender. Não agora, para quem está conhecendo, não agora, mas um pouco de uso de recurso já vai compreender, já vai pegar, vai conseguir manipular ele de uma forma melhor. Deixa eu voltar para o meu squeezer aqui. Então, acho que assim, esse pacote acho que é um adianto, é um atalhozinho, é um rascunho, como ele se propõe, né, de trabalhar. Então, acho que a ideia era muito... apresentar para vocês, né, esses recursos bem simples do R, enfim, a gente se familiarizar um pouco com essa coisa de comando, Ctrl Enter, como é que eu monto, como é que eu manipulo meu script, como é que eu altero essas coisas, e mostrar esse outro pacote para vocês, esse último pacote principalmente para vocês, como é que eu consigo gerar gráficos simples já aqui no R com esse tipo de variável. Dá para fazer várias coisas. Dá para cruzar um com o outro, enfim, vai permitindo o que for possível aqui dentro. Desculpa, Jimmy, eu fiquei meio perdida aí no momento. Você, depois de instalar ele e de fazer o library, aí você Sim. fez esquis, dados, e aí como que você gera... Comecei a preencher os gráficos aí. Tá, vamos lá. Ali é point and click, é arrastando, né? Então, deixa eu fechar essa janela aqui. A gente instalou o pacote, habilitou o pacote para uso. A função que ele tem é essa, squeezer. E qual é o argumento que eu vou colocar aqui dentro? O nome do banco de dados que eu quero usar, o nome do data frame que eu quero usar. Então, vou botar esse dados 4748. Aonde Pronto. você coloca isso? É aqui dentro. O nome do banco de dados, ele vem aqui dentro, é o argumento que eu quero usar. Então, por exemplo... sim, dentro do squeezer, sim. Isso. Então, aí ele abre. Ctrl Enter, ele vai abrir essa janelinha aqui. Você está vendo essa janelinha ou não? Tô. Tá, então essa janela aqui é só clicar e arrastar.
sei lá, confia. Eu acho que é confiança Sim. nas instituições. Deixa eu ver, confia 1A. Confia 1A. Confia... Essa aqui, confia 1A, é governo federal. Entendi. Tem os outros confia lá também, mas... Então confia 1A, confia muito, confia pouco, não confia. Não tem opinião. Então é isso. A gente pode, de novo, a gente pode mudar a direção do gráfico. Aí é do jeito que vocês querem, né? Posso mudar a cor, posso mudar o tema, que aí, enfim, é de cada um, sabe? Então, aqui eu consigo filtrar por outras variáveis, por faixa etária, por sexo, qualquer variável, na verdade. E aqui, por último, é o código. Entendeu? ggplot, o banco de dados. Aí aqui vem os argumentos para gerar. Então, chord flip, repara aqui, ó, chord flip coordinate, mesma coisa. A variável que eu estou usando é confia 01, tá vendo? Então, no AES de AES static, confia 1A. E aqui fio é só, acho que é a cor. É isso. E o tema é esse tema que eu escolhi, essa caracterização dele aqui, essa aparência dele, mas eu posso botar outro tema. Eu vou tirar o gray e vou botar o classic. Aqui agora tem que aparecer classic. Aqui, ó, tema e classic. Eu vou tirar esse classic e vou botar black and white. Aí botou, enfim, é isso. Tá vendo? Tema black and white. Então, assim, esse código, se você colar aqui, acho que ele colou meio zoado aqui, no meio do outro. Bagunçou. Mas eu posso copiar também. Aqui, ó, copy to clipboard. Pronto. E aí você consegue trabalhar aqui no seu script, você consegue ajustar esse código. Entendeu? Então você consegue sair para além dele. Então, o que eu gosto do Squeeze é assim, é um pontapé inicial. Às vezes você está em dúvida como é que você vai iniciar. Vai ali, monta, cola e ajusta o que você tem que ajustar. Entendeu? Mas ali você já faz muita coisa. Acho que já é um excelente primeiro contato com o gráfico, já ajuda bastante. Acho que é um bom atalho, principalmente para quem está começando. Muito bom. Acho que a ideia, assim, Alejandra, era bem essa, era mostrar um pouco do R para vocês, né, como é que a gente usa o RStudio, como é que eu instalo o pacote, como é que eu abro um banco de dados, e aí vocês já conseguiram. O SPSS, esse é o pacote, acho que é o que funciona melhor. Se fosse um arquivo do Excel, se fosse um arquivo CSV, a gente consegue abrir, deixa eu fechar esse camarada aqui, por aqui mesmo, import dataset, funciona bem. Se for CSV, qualquer um dos dois, se for Excel, por aqui. E os comandos básicos para explorar os dados, né, de forma descritiva. Então, um banco de dados de opinião pública ou um banco de dados que eu montei para fazer minha monografia, ou meu TCC, ou, sei lá, minha dissertação. Aqui já tem recurso para você explorar isso. Mas eu quero fazer um gráfico. Agora a gente já tem recurso para fazer um gráfico. Então, e o que eu mais incentivo, assim, né, a ideia é quebrar um pouco o gelo, que cada um agora consiga pegar material e trabalhar, assim, né? Eu acho que eu mandei para você o Ciência de Dados com R, não é? Um livro? Sim. Acho que ali ensina muito do ggplot, então, assim, quem quer aprofundar, acho que agora consegue pegar ele, ler e abrir o livro do lado do RStudio, vai fazendo, acho que vai funcionar super bem. E tem vários outros recursos. Aí eu até aproveito, assim, ó, o programa História é uma atividade que eu estou inserido, né? É um portal com tutoriais, com lições, né? Feitos por humanistas, na verdade foi feito por historiadores, mas extrapolou para outras ciências humanas. Então foi feito primeiro no inglês, eles têm 91 lições publicadas, depois eles traduziram para o espanhol, e o espanhol já fez lição original, fizeram depois para o francês, né, e tem 22 lições, e ano passado começou com português, a gente tem hoje 26 e vai vir bem mais aí, a gente passa de 30 logo logo. E aqui qual é a ideia, né? Assim, estava em inglês, por que a gente vai traduzir para o português? Porque acho que a ideia é a gente eliminar uma barreira do idioma, facilitar, enfim. É muito mais fácil a gente ler isso em português do que em inglês. Então, aqui tem formas de quem quiser ajudar, participar, colaborar, mas, enfim, acho que o principal é o nosso usuário. Eu vou botar aqui no chat também, né? E aí, enfim, tem material para quem quer trabalhar com Python,
enfim, para manipular, para raspar dado. E no R a gente tem 5 lições só, mas a gente tá trabalhando para ampliar. E eu sou uma das pessoas que mais incentivo ali a criação, né, desse tipo de lição, né, de tradução e criação de novas lições. E aí, assim, a gente tem feito a tradução junto com os colegas portugueses, para que todo mundo possa usar, da nossa comunidade. E a gente, sempre que possível, tenta trazer para o português os exemplos, né? Então, sai aquelas coisas do inglês, do americano, e traz para a gente aqui para ser factível. Eu tinha mandado até para a Alejandra 2 links, esse Noções Básicas de R com Dados Tabulares. Então, assim, é muito fácil, um passo a passo de como é que você trabalha com o R, como é que você trabalha com análise descritiva. E eu tinha mandado visualização e animação de tabelas históricas com R, que ele usa o ggplot para fazer alguns gráficos aqui. Então, acho que sim, são 2 bem, mas enfim. Eu quero trabalhar com análise textual. Aqui tem um recurso, aqui tem análise de sentimento, então são coisas que a gente está avançando. E vocês usam base de dados em português, né? Sempre que possível. Às vezes, a gente teve uma dificuldade, porque se eu mudo a base numa lição, tem que ser a mesma base que vai ser usada numa outra lição. Então, para às vezes não criar um choque, a gente manteve a lição, né, a base daquela de lá. Mas deixa eu ver, essa aqui foi análise textual. Não, era pergunta. Não, mas acho que é legal, assim, trazer para a nossa realidade. Aqui a gente trouxe, acho que Machado de Assis, cara. Legal. Tirou um texto deles e trouxemos um material nosso que tinha muito mais a ver. Legal. Não é? Muito legal. Então, assim, acho que foi esse aqui, não. Mas tem um que a gente faz exatamente isso, para tentar... Não, foi análise de sentimento, então, quer ver? Para tentar tornar, assim, mais próximo da nossa realidade, um exemplo, né, enfim, que a gente possa compreender. Com certeza. Eu acho que foi esse aqui, Machado de Assis, esse mesmo, Dom Casmurro. Então, o que é possível trazer, a gente traz para nossa realidade, o que não é, a gente mantém ali o respeito lá, as dificuldades e vamos seguindo. Ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo, foi muito ilustrativo, uma introdução ótima. E quero reforçar também o fato de que, às vezes, vou passar a gravação, que eu acho que já podemos terminar,